Daniel, capítulo 6, versículo 10. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que diz assim, glória a Deus, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, aqui estamos nós, Senhor, diante da tua palavra, Pai. Senhor Jesus, venha acalmar, meu Deus, profundamente, ó Pai, em nossos corações, Senhor. Estamos sedentos, meu Deus, e queremos, meu Pai, ser alimentados, Senhor, pela tua palavra, Deus. Fala, Senhor, fala em nossos corações e garante-nos a vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar e louvar o nome santo do Senhor com palmas fortes, que agradeça ao Senhor Jesus. Aleluia, Santo ao Senhor. Irmãos, a oração na vida do cristão é uma das coisas, é um dos meios mais importantes, porque é através da oração que nós construímos um relacionamento com Deus. É através da oração que nós nos achegamos até a Deus. É através da oração que nós criamos intimidade com Deus. Por isso que a oração, ela é muito importante em nossa vida. Jesus orava constantemente quando ele estava aqui na terra. Os grandes homens de Deus citados na Bíblia eram homens que tinham uma vida intensa de oração com Deus. Eram homens que oravam constantemente, falavam constantemente com Deus. Aleluia. Não espere ter uma vida espiritual próspera, uma vida espiritual abundante, uma vida espiritual frutífera, sem ter uma vida de oração. Porque é por meio da oração que obtemos uma vida espiritual abençoada. E também a vida material também automaticamente é abençoada por meio da oração. A oração, irmãos, é uma necessidade. Orar é necessário. Nós não oramos porque somos fortes. Nós oramos porque somos fracos e dependentes de Deus. Nós oramos porque somos fracos e dependentes da graça. Nós oramos porque precisamos da presença do Espírito Santo em nossa vida. Santo é o nome do Senhor. A oração era uma arma poderosa. A oração é uma arma poderosíssima, que quando ela é usada, quando ela é feita com fé, quando ela é feita, aleluias, com fé, conseguimos
E se não for por meio da oração, se nós não buscarmos a força em Deus, nós não conseguimos vencer. Porque com a força do nosso braço, irmãos, nós não conseguimos vencer as potestades malignas, aleluia, porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra as potestades. E é por isso que nós precisamos estar prostrados de joelhos, buscando a presença do Senhor, buscando força em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, aleluia, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Nós temos que buscar, aleluia, nós temos que buscar estar revestidos da armadura do Senhor. Daniel, ele se manteve fiel, se mantinha fiel em meio àquela nação contaminada pelo pecado, porque ele vivia de joelhos, porque ele vivia ocupando a sua mente com as coisas do alto. E agora Daniel vai viver um dos momentos mais marcantes de sua história. A Bíblia vai nos dizer que no tempo em que o rei Dário reinava, o rei Dário decidiu constituir ali sobre o reino 120 presidentes para tomar conta da administração ali do reino. E sobre esses 120 presidentes, 3 príncipes, dos quais Daniel era um. E a Bíblia diz que Daniel, ele se destacou dentre esses príncipes e presidentes. Ele se diferenciou, ele se sobrepujou dentre esses príncipes e presidentes. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Porque nele havia um espírito excelente. E que espírito é esse? Esse espírito era o Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida de Daniel. E onde quer que ele passava, as pessoas notavam que ali estava passando um homem de Deus. As pessoas percebiam que nele havia um espírito em outras pessoas não tinham. Aleluia! Nós, servos de Deus, nós que somos servos de Deus e que temos intimidade com o Pai, temos um Espírito Santo em nossa vida. E onde quer que passamos, aleluia, a presença do Espírito Santo em nossa vida, ela é perceptível. As pessoas, elas percebem, as pessoas, elas veem no nosso olhar, no nosso modo de ser, que há o Espírito Santo em nossa vida. E Daniel, por ter esse Espírito excelente, por ter o Espírito Santo em sua vida, os seus colegas se incomodavam com isso. O rei Dário gostava muito de Daniel pela maneira dele de ser, mas os seus colegas, os colegas de Daniel, o odiavam por conta disso. E por isso procuravam contra a vida dele, procuravam alguma coisa que o incriminasse, porque eles queriam acabar com a raça de Daniel. E a Bíblia diz que agora eles vão procurar alguma coisa, mas eles não encontram nada. Eles não encontram nenhum vício, nenhuma culpa contra Daniel. E não encontrando nada, agora eles vão inventar algo que está presente na rotina de Daniel, para que possa acabar com a vida dele. Eles inventam agora um decreto que diz que qualquer pessoa que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, seria lançado
fazer a sua oração. Daniel poderia muito bem ficar os 30 dias, esperar os 30 dias para depois orar, porque era só 30 dias. Ele poderia esperar esses 30 dias, porque talvez Deus entenderia se ele estaria com a intenção apenas de salvar a sua vida. Mas Daniel não pensou dessa forma. Porque se ele fizesse isso, ou se escondesse para fazer a sua oração, ele estaria dando a intenção de que ele tinha se rendido às leis idólatras do rei. Mas ele não fez isso. Ele foi, como de costume, fazer o que ele fazia sempre. Sabe por quê? Porque ele entendia que se ele fosse falar com Deus, Deus poderia resolver todos os seus problemas, independente do tamanho, aleluias. Ele entendia que quem podia resolver os seus problemas era somente Deus. Ele entendia que era através da oração que ele podia falar com Deus. Ele entendia, aleluias, que por meio da oração o Senhor poderia mover céu e terra para salvar a sua vida. Ele entendia, aleluias, ele priorizava mais a vontade do seu Deus. Ele priorizava a vontade do seu Pai, aleluias. Ele temia Deus e não temia os homens. Daniel era o tipo de pessoa que preferia desapontar o homem do que desapontar a Deus. Porque sem o homem ele entendia que ele vivia, mas sem Deus, não. Sem o homem nós conseguimos viver, mas sem Deus nós não podemos viver. Sem o homem nós conseguimos viver, mas sem Deus nós não conseguimos nada. O homem pode ter o mundo inteiro, mas se não tiver a presença de Deus na sua vida, ele não tem nada. Santo é o nome do Senhor Jesus. Então Daniel foi dobrar os seus joelhos como de costume. E aqueles homens chegaram, encontraram Daniel da maneira que eles queriam. Levaram Daniel até a presença do rei. Chegando lá, disseram ao rei: olha, rei, Senhor, vive eternamente. O Senhor lembra do decreto que tu assinaste, que qualquer por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, seria lançado na cova. O rei disse: eu lembro sim. Eles apresentaram Daniel, dizendo aqui, ó: este Daniel, um dos transportados de Judá, ele não faz caso de ti, nem faz caso dos teus deuses e nem do decreto que tu assinaste, ó rei. Antes 3 vezes durante o dia tem feito a sua oração. O rei naquele momento ficou muito triste, porque ele gostava muito de Daniel, mas ele não podia fazer mais nada, porque segundo a lei dos medos e dos persas, a lei não podia ser revogada, não podia voltar atrás. Então Daniel é conduzido até a cova. Daniel é conduzido até a cova e lançado lá. Antes dele ser lançado, o rei Dário disse: olha, Daniel, o teu Deus a quem tu serves, ele te livrará. Daniel, ele foi lançado dentro da cova. Passou a noite inteira dentro da cova. O rei Dário não comeu, não dormiu e não permitiu que
poderia. Mas de repente Daniel diz: vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não lhe fizessem dano, porque em mim foi achada a inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia! Imagina um semblante dos inimigos de Daniel naquela hora. Quando escutaram a voz de Daniel, tenho certeza que eles ficaram totalmente assustados, totalmente surpresos e assustados. Mas como que é? Como que pode acontecer isso? Como que foi acontecer? Era para ele estar morto agora. Era para ele estar com os seus ossos esmigalhados pelos leões. Mas o Deus de Daniel, enquanto ele orava lá na sua casa, prostrado de joelhos, enquanto ele estava de joelhos, Deus já estava providenciando a vitória, já estava providenciando o livramento. Aleluia! Enquanto Daniel orava, Deus já tinha enviado o seu anjo para fechar a boca dos leões, para livrar a vida do seu filho. Meu irmão, minha irmã, aleluia, você que veio aqui nesta noite, as tuas orações não estão sendo em vão. As tuas orações não estão sendo em vão. Está valendo a pena você dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Você pode até pensar: será que Deus não está ouvindo? Porque muitas vezes você dobra o seu joelho e não ouve nada, não sente nada, não tem uma resposta. Mas Deus me manda te dizer nesta noite: Ele está em silêncio, porque Ele já está trabalhando ao seu favor. Ele está trabalhando ao seu favor. Enquanto você ora, Deus, Ele está trabalhando. Aleluia. Através da oração, o Senhor é capaz, como eu já disse, de mover céu e terra ao nosso favor. Porque Ele é fiel. Ele é fiel, irmãos. E naquele momento, o rei se alegrou muito, porque uma pessoa muito querida havia sido salva da boca dos leões. E a Bíblia diz que Daniel foi tirado da cova, e todos os homens que tramaram contra a vida dele foram lançados lá dentro, juntamente com a sua família, seus filhos. E a Bíblia diz que antes mesmo que eles chegassem ao fundo da cova, eles foram devorados pelos leões e tiveram os seus ossos esmigalhados, tiveram os seus ossos massacrados. E a Bíblia diz ainda que o rei Dário, ele fez um decreto dizendo: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no
Que possamos dar esse mesmo exemplo que Daniel dava para as pessoas, de ser referência, aleluia. Que as pessoas venham olhar para nós e respeitar o nosso Deus Todo-Poderoso. E que nós possamos ser assim como Daniel, ter uma intimidade tão profunda com Deus, ter um relacionamento tão profundo com Deus, ter uma vida constante de oração com o Senhor Jesus.